seja, graças a Deus, a nossa aula hoje de número 23 do curso de Medicina Espiritual, com o título Plexo Genésico e o Celibato. Doutora, a gente tem 29 perguntas. Eu vou pedir para a nossa irmã Elizabeth iniciar fazendo as suas perguntas. Boa noite. Boa noite, doutora. Boa noite. Minha primeira pergunta é: o celibato, na visão espírita, pode ser uma opção baseada em crenças religiosas? Não, tem que ser uma convicção, tem que partir da natureza evolutiva do espírito. Não adianta o celibato apenas nos lábios, nas atitudes vir as falhas, né, sexuais. Então, quando a gente fala na questão do celibato, a gente sempre percebe o seguinte: aquele espírito ele tem evolução para isso. Ele tem condições espirituais, está entendendo? Porque ele não veio com a hiperatividade no plexo genésico, né? Então, o sentimento dele agora é só o amor. Não é o conjunto amor e sexo, mas só o amor. Ok, doutora. Minha segunda pergunta: a decisão de não se casar ou de renunciar à atividade sexual pode trazer mais liberdade e foco para a vida espiritual? Depende, né? Porque os frustrados e frustradas, quando não casa, culpa logo Deus, né? Que não mandou o príncipe encantado. Entendeu? Mas não sabe que ali existe uma expiação e prova que vai ser cumprida por abusos que cometeu em vidas passadas com relação a brincar com o sentimento dos outros, não ter responsabilidade conjugal, e esse espírito, infelizmente, vai ter que passar por essas provas, certo? Então, a partir daí que um espírito adere ao celibato, a gente vai observar que dentro do processo reencarnatório não tem a necessidade de trazer filhos. A necessidade agora é cuidar da humanidade, né? Ok, doutora. Obrigada. Doutora, a nossa irmã Ana Beatriz está pedindo para entrar. Sim. Na sequência, a nossa irmã Maria da Paz. A sua pergunta, por favor. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Cristina. Minha pergunta é: como fica as situações em compromisso perante a Deus de padres que têm filhos e não assumem a paternidade? Olha, essas pessoas, infelizmente, que pregaram a perfeição, né, e a evolução espiritual, era melhor nem ter aderido à batina, né? Era melhor se afastar da igreja, que a igreja não tem culpa, e nenhuma religião tem culpa por ter pessoas erradas, porque todas elas ensinam o que é correto. E esses padres, eles têm livre acesso de cometer os seus absurdos e muitas vezes, com medo das pressões sociais, abandona aquela pessoa e abandona aquele filho. Isso não está correto. Então, se ele, como padre, ele de repente se apaixonou por alguém, ele é um ser humano, né? Então, se de repente ele trouxe um filho ao mundo, abandona a batina e vai constituir sua família. Isso para Deus não será pecado se ele fizer isso. Mas, olha, se de repente ele pega uma perfeição, ele diz que ele prega um celibato, e ele pratica tudo isso, a falha é gravíssima perante Deus. Porque ele não está enganando só a si, está enganando também as pessoas. E os padres do Brasil, Deus que me perdoe, misericórdia, eu nunca vi tanto padre querendo, de repente, abandonar a batina e não tem coragem. Tira logo essa batina, criatura, e vai-te embora. Porque você mostra uma coisa e você é outra, então é melhor você falar assim: olha, eu não quero mais a batina, eu vou me casar, pronto. Pelo menos a igreja se livra desse peso. Porque a igreja católica não tem nada a ver com isso. Ela ensina o que é bom. Se eles fazem o que não presta, o problema é deles, não é da religião, de nenhuma forma, viu? Obrigada, doutora. Doutora, a nossa irmã Elcimara e também Dara Damiano está pedindo para entrar. Pode entrar também, não tem problema não, porque eu começo sempre cedo, né? Na sequência, a nossa irmã Michele, suas perguntas.
Boa noite, doutora. Bom, Quais são os desafios do celibato em uma sociedade com tanto apelo sexual? A senhora pode comentar? eu posso sim. Faz celibato quem tem evolução espiritual. Quem não tem evolução vai constituir família. O problema de alguns é que coloca algo na cabeça, alimenta isso, tá entendendo? E eu não entendo porque a Igreja Católica proíbe o padre de casar. Pedro era casado, Tiago era casado. Só quem não era casado é Jesus. Né? Porque quando eles citam lá, nós deixamos as nossas famílias para te seguir, deixamos filhos, esposa, eles eram casados e renunciaram a isso para seguir a sua missão. Agora eu não entendo onde foi que a igreja foi buscar isso. A própria Bíblia diz assim, crescei-vos e multiplicai, quer dizer, tu pode, o outro não. Então os escândalos na igreja vai continuar. Enquanto não aparecer um papa de coragem para dizer assim, olha, o padre que quiser casar, case, você vai continuar sendo padre. Moisés não era casado. E aí? A gente vai encontrar aí também, Dr. Bezerra de Menezes não era casado? Então, tem alguma coisa de errado em alguém ser casado, ter filho, não tem nada de errado. Então, por isso que existe tanto escândalo sexual na igreja, porque a igreja adotou o celibato, os padres não podem casar, mas o problema aí não é o pecado, né? O problema é se o padre casar, ele tem filho. Se ele tem filho, ele é herdeiro. Se ele é herdeiro, a igreja vai ter que indenizar esse padre após a morte e sustentar a família dele. A igreja não quer ter despesa, mas a igreja tem uma despesa bem maior, que é o escândalo. E esse destrói qualquer religião. Então, o essencial seria a igreja, entendeu? Mudar os seus conceitos e falar, não, o padre pode casar, pode, não tem problema não. Obrigada, doutora. A segunda pergunta. Quando o indivíduo ele decide suprimir a energia do plexo genésico dele, em função do celibato, essa supressão ela pode contribuir para comportamentos abusivos? Leva em consideração, doutora, que ele não é esse ser tão evoluído, mas aí decidiu se esforçar e suprimir essa energia. Olha, suprimir o genético e liberar o pensamento, adiantou alguma coisa? Não adianta de jeito nenhum. A primeira questão que a gente tem que colocar aqui em pauta é se eu estou dentro dessa condição. Se eu não estou dentro dessa condição, isso não quer dizer que eu sou uma pessoa que não tenha moralidade. Eu sou uma pessoa que tem moralidade, mas eu vou procurar, tá entendendo? Alguém que me ame e me respeite para constituir uma família. Então, a justiça divina diz o seguinte, o sexo é de ordem divina. Graças a ele, é que grandes espíritos tiveram a oportunidade de vir à Terra. Então, o sexo que nós consideramos equilibrado, ele não é pecado. Então, é uma necessidade da constituição de reprodução e adiantamento do globo terrestre. Se de repente as pessoas todas resolvessem fazer o celibato, o planeta Terra daqui a 30 anos deixaria de existir, porque não haveria mais reprodução nenhuma. Então, por isso que a gente pode dizer que os desequilibrados sexuais são pessoas que têm seus transtornos, mas o sexo em si, pela responsabilidade, pela constituição da família, é permitido por Deus. Obrigada, doutor. Obrigado por mim. Na sequência, a nossa irmã Marcela, as suas duas perguntas. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite, bacana. Minha primeira pergunta é: o celibato, sem a transformação consciente da energia sexual, ele pode conduzir à repressão e ao desequilíbrio do plexo? Olha, não, de forma nenhuma. O desequilíbrio não vem do plexo, vem da mente que atua sobre o plexo. Isso é impressionante quando a gente observa hoje uma sociedade que se entregou
os prazeres sexuais e se esqueceu do prazer da inteligência. Porque o prazer da inteligência, ele é fundamental para a construção moral de qualquer ser humano. Mas modificou, tá entendendo? Então, tudo que acontece agora, vou descontar no sexo, na sexualidade. Por isso que a gente está vendo uma sociedade de pessoas perturbadas, que não mede as consequências, que não sabe quem é aquela pessoa. Aí vem as doenças sexualmente transmissíveis, né? Aí vem as pessoas contaminadas também de HIV positivo. Nós estamos vivendo hoje uma tragédia sexual, e sem dúvida, uma tragédia sexual e muitas vezes precoce, porque uma criança com 10 anos de idade tem a primeira relação, isso é loucura. Isso não é normal, isso tem que ser combatido. Então, o que é que a gente observa aí? As marcas sexuais, elas vão ficar por muito tempo nessa sociedade. E quando essas pessoas olharem para trás, vai ver o estrago que elas fizeram na vida delas. E esse estrago é: eu não fui amada, eu fui usada. É diferente, né? Sim, obrigada. Minha segunda pergunta é: como a disciplina, tanto como a indisciplina do pensamento e do sentimento, influencia diretamente a harmonia do plexo genésico? Eu acho o seguinte: tudo deve vir no seu tempo, né? As experiências que muitas vezes o ser humano passa, né? De fazer fila de relação. Fila de relação não é ganhar experiência, é ganhar perturbação, porque é um mais perturbado que o outro. Então, não, mas eu vou ter vários relacionamentos para ganhar experiência. Ganhar experiência em quê? Ser perturbado é essa experiência. Porque é cada figura que aparece na vida dessas criaturas, viu? E de repente, o que se diz experiência se transforma em depressão, se transforma em angústia, se transforma em abandono. Sabe por quê? Aquelas pessoas que estavam ali, elas não tinham sentimento por elas. Como é que vai ter por você? Me diga. São pessoas que gostam de ser servidas, mas quando você está com um problema, sabe o que diz? Problema seu. Você não vem encher minha cabeça com um problema, você cuida da sua vida. Mas ao mesmo tempo, essas pessoas querem desfrutar de uma relação. Então, eu jamais queria um perturbado na minha vida. Tu imagina 2. Deus me livre. Entendi, muito obrigada. Próximo, irmão Barbosa, a sua pergunta, por gentileza. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Cristina. Como a espiritualidade vê o celibato obrigatório aos membros da Igreja Católica a partir do ano de 1139? Olha, eu vou dizer uma coisa. A igreja criou uma estratégia, né? E essa estratégia rendeu em vários escândalos, em vários abusos, porque quem foi assumir a função de padre, na verdade, não tinha vocação. Então, eu já disse em alguns estudos meio, vou dizer aqui. Então, Frei Damião, celibato, não é isso? Padre Cícero, celibato. D. Helder Câmara, celibato. Frei Caneca, celibato. Então, foram padres que tiveram respeito, se deram respeito e foram consagrados nessas regiões como grandes missionários de Deus. Mas me diga uma coisa, seu Barbosa. Esses padres de agora, de calcinha apertada, dançando em cima de um palco, eu vou me confessar com ele, Deus me livre, vou não. Porque ele não tem nada a oferecer, tá entendendo? Porque a vida que ele vive não era a vida que vivia Jesus. E essas pessoas se dizem representantes da igreja, né? Representante da igreja no meio de pecadores, no meio de pessoas que têm más intenções para com eles. Então, olha, o que Jesus disse, né? Jesus disse que as pessoas teriam que ter cuidado, orar e vigiar. E esses padres estão orando mesmo naquele palco? Esses padres estão vigiando mesmo naquele palco? Então, de repente, a igreja perde grandes seguidores por causa de pequenos seguidores que se dizem, né, padres na qualidade. Certo, doutora, obrigado. Na sequência, a senhora Ana Beatriz. Suas 2 perguntas. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite a todos.
medida a ausência de um espaço saudável para lidar com a sexualidade pode favorecer comportamentos desviantes e até abusivos? Não deu para ouvir não, tá dando eco aqui. Tá me escutando agora? Oh. Em que medida a ausência de um espaço saudável para lidar com a sexualidade pode favorecer comportamentos desviantes e até abusivos? Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. O mundo está de tal maneira que, primeiro, eu digo o seguinte: a gente tem que construir uma amizade para saber se vai dar certo. Não é um relacionamento. E as pessoas não querem ter amizade mais não, pessoal. Já vai logo para o relacionamento. Então, se aquela pessoa como amigo não deu certo, como vai dar como companheiro? Me diga. Como aquela pessoa vai dar certo como namorado, que já é problemático como amigo? As mulheres têm que medir o prejuízo. E eu vou dizer uma coisa a vocês. O maior prejuízo está em vocês. Porque muitos homens que não assumem responsabilidade abandonam filho, você vai ficar preso àquele filho pelo resto da vida, ele não vai querer assumir de nenhuma forma, de repente a criança cresce, cadê meu pai? O prejuízo é bem maior nas mulheres. Por isso que eu digo a vocês, eu vou dizer uma coisa, viu? Eu ia medir milímetro, centímetro e metro, não dá errado, não quero não. Quer dizer logo, mas eu não quero mesmo. Mas por quê? Olha, é melhor a gente ser amigo mesmo, tá bom? Sabe por quê? Você não tem estrutura nenhuma de ser pai. Ah, mas eu acho bonitinho o menino, só de longe. Mas quando o menino tá sujo, te vira. Tô nem aí. Vai trocar o menino? Isso não é obrigação minha. Então, esses pequenos detalhes já destroem os sentimentos. Já afasta essas almas. Porque a gente observa que dentro da sociedade, as mulheres querem constituir uma família. Isso é belíssimo. Mas muitos homens, eles querem fugir dessa responsabilidade pela liberdade que eles acham que deve ter pelo resto da vida. Depois dos 40, chega os 50, chega os 60, abandonados, tá entendendo? Procurando qualquer pessoa para cuidar dele que ninguém quer cuidar. Então, vocês mulheres façam feito eu se estivesse viva, né? Milímetro, centímetro e metro. Pronto, tava feliz todo mundo. Dando sequência. Até posso fazer outra pergunta? Pode sim, desculpe. Qual a responsabilidade institucional diante dos inúmeros casos de abuso sexual cometido pelos padres? Olha, eu vou dizer uma coisa. A igreja deveria deixar a justiça de cada país julgá-los e condená-los. Mas a partir do momento que a igreja abriga esse povo no Vaticano, a igreja é cúmplice disso tudo. Ela é cúmplice. Eu já vi algumas questões por onde eu viajo de padres que estavam praticando abuso, que foram denunciados. O que foi que fizeram? Mudaram de paróquia, mas ele continuou em outra paróquia fazendo a mesma coisa. Então, me diga uma coisa. Então, quando isso se torna crime, esses padres vão para onde? Para o Vaticano e fica lá e não é julgado nunca. Um bispo não é julgado nunca. E as sequelas ficam naquela pessoa que estava seguindo o catolicismo, quando a igreja não tem nada a ver com isso. Agora, a partir do momento que a igreja acoberta tudo isso, então, o que é que acontece? Processo indenizatório existe muito na Europa. Mas não é Roma que está julgando. Quem está julgando é a justiça americana, é a justiça inglesa, que está julgando e condenando e obrigando a igreja a indenizar essas pessoas. Mas e aqui no Nordeste, pessoal, como é que fica? Eu muitas vezes vi denúncias de padres praticando abusos em adolescentes. A cidade inteira caiu em cima dele e ele foi para outra cidade, foi fazer a mesma coisa. Certo, doutora, muito obrigada. Obrigado também. Nossa irmã Joana, suas perguntas. Boa noite a todos. Boa noite. Doutora Cristina, a liberação do casamento para os padres, né, pelo Vaticano, ela não acontece, ela não se dá. Não seria porque eles não têm esse conhecimento, como tem no Espiritismo, né, como funciona o plexo genésico e suas consequências?
Não seria falta de conhecimento, assim, uma abordagem? Se os seminaristas já são humanista, né? Imagina eles como padre. Então já começa todo o processo ali. Como é que um padre de uma cidade pequena fica numa mesa de bar bebendo com mulheres? Você confiaria nesse padre? Não, você não confiaria. Você iria se confessar nessa igreja? Também não. Então, são os padres que destroem todos os ensinamentos dados pelos santos católicos, a renúncia desses santos, o sacrifício desses santos. E esses padres, por eles serem padres, eles querem mandar até na cidade. Eu não tenho sorte com o padre, não, porque todo padre quer brigar comigo. E eu não quero brigar com nenhum, tá entendendo? Mas se incomodam porque a gente tenta levar o conhecimento a uma população que é escrava deles, porque eles são do interior, eles acham que manda no centro espírita, na igreja evangélica, no hospital espiritual, e eles não mandam, eles não dão exemplo nenhum. E quando eu pergunto assim, olha, esse padre que falou mal do hospital, me diga só, qual é a condição moral dele na cidade? O que os moradores dizem? Nenhuma, doutor. Ele tem moral nenhuma na cidade. Então, isso quer dizer que essa condução está completamente errada. Primeiro, é padre quem tem vocação. Mas padre sem vocação é uma igreja sob a ameaça de que deixar de existir no futuro, viu? Certo. E a segunda pergunta é, e o que falar dos padres que sofrem depressão fortíssima? Já que os mesmos, né, vivem lendo a Bíblia, são conhecedores da Bíblia e de Jesus. Estado de consciência, culpa. Porque, veja só, eu acho que quem serve a Jesus serve com felicidade, não vai servir com depressão. Se existe um processo depressivo é porque existe uma culpa. E esses padres sabem muito bem o que eles fazem. Então, ninguém é acometido por um ato como esse quando é religioso, pessoal, sem ter cometido algum ato nessa existência. Algum erro muito grave nessa existência. Porque, veja, Jesus teve depressão, os apóstolos teve depressão, os discípulos teve depressão. Não, porque eram pessoas que renunciaram a tudo. Eu fico me perguntando às vezes, para que padre com o melhor carro? Para que padre com a melhor casa? Se esses padres nem família têm. Aí você se sente no vazio de uma mansão, fugindo do compromisso que você tem, será devorado pela depressão, será devorado pela angústia. Porque eu penso assim, quem vive próximo do necessitado, o necessitado é um espelho para você não errar. O necessitado é uma luz que você vai conduzir junto com Deus para a evolução espiritual. Mas quem vive no supérfluo, na luxúria, você quer o quê? Você acha que tem Jesus porque lê a Bíblia? E muitas vezes não tem. Você tem um vazio no coração que leva você a uma depressão crônica. Certo, obrigada. A nossa irmã Javanilde Limeira, suas duas perguntas. Doutora Cristina, os padres que atuam com aparência de bom pastor dentro da igreja e praticam a homossexualidade em segredo, como fica perante a justiça divina? Mas é o que disse Jesus, sede perfeito, como perfeito é meu Pai Celestial. Olha o código que ele colocou. Então, aqueles que querem me seguir, renuncia a ti mesmo e segue. Não se pode servir a dois senhores. Como é que um padre está ali rezando uma missa e depois ele está tendo relação com o próprio seguidor da igreja? Me diga uma coisa, esse padre tem assistência? Ele não tem assistência nenhuma. Esse padre renunciou a tudo aquilo que Jesus estava pregando? Também não. Então, nesse conjunto de viciação, a gente nota que ele não tem vocação nenhuma para o sacerdócio, que ele teria que abandonar, seguir a vida dele, e o evangelho vai se seguir ainda ali pela luz de Jesus. Mas uma pessoa, para pregar o evangelho de Jesus, ele pediu todos esses requisitos. E esses padres sabem, erra sabendo, e esse erro que ele está cometendo é gravíssimo. É gravíssimo, sabe por quê? Tudo que está escrito na Bíblia, ele sabe muito mais do que uma pessoa que não vai na igreja.
quanto maior o conhecimento religioso, maior será a posição no mundo espiritual. A minha segunda pergunta, eu estou mudando porque já foi respondida. Então, quais os maiores danos àqueles espíritos que têm energias sexuais e resolvem se anular com o celibato? Então, que problemas eles podem enfrentar físicos e danos no plexo genético? Os primeiros problemas que a gente vai ver aí, nesse que tem a hiperatividade sexual, é o descontrole total. Isso quer dizer o seguinte, que aqueles espíritos que estão ali, se eles não tomarem cuidado, porque o gatilho principal disso tudo é mexer com o sentimento feminino, quando começa por aí. Então começa a mexer com o sentimento feminino, uma relação ali, outra ali, 3 ali, não quero compromisso com ninguém, e daqui a pouco se torna um ser incontrolável. Então daqui a pouco cai no escândalo. Daqui a pouco pode cometer um estupro. Esses espíritos têm que entender o seguinte, se esse gatilho aí, sexual dele, disparar, está perdida a existência dele. Ele perde o controle. E muitas vezes vão pagar um preço muito alto pelo número de parceiras. Serão contaminados por doenças sexualmente transmissíveis e retornarão para o mundo espiritual. Obrigada, doutora. Na sequência, nossa irmã Elcimara. Boa noite, gente. Boa noite, doutora. Boa noite. A minha primeira pergunta, doutora, a senhora relata na aula que todos nós temos o esgotamento do plexo genésico. E eu queria saber sobre essas medicações atuais agora, que os homens estão fazendo uso, e é muito recorrente que uma grande maioria desencarna durante o ato sexual. Como é que fica a condição desse espírito? Mas adiante esses vasodilatadores aí, os homens tomam, quando a capacidade de hormônio não obedece mais à idade, é por isso que morre. Você está forçando um ato onde seu organismo ele não está mais preparado para isso. Então a vasodilatação que acontece aí no órgão, né, vai acontecer também no coração, eles vão infartar. Então, quando eu vejo os seres atuando dessa forma, e pra gente isso é um suicídio indireto, viu? É um suicídio indireto. Porque ele sabia toda a possibilidade de desencarnar, pessoal, com relação a isso. O que eu acho aqui lamentável é que homens daqui de 75 anos com impotência chegam para mim e dizem assim, doutora, não tem uma cirurgia não para eu voltar ao normal? Aqui, eu olho para as criaturas dessas e falo, eu não estou acreditando no negócio desse. Eu não estou acreditando nisso. Como é que alguém vem pedir isso, pessoal? Tudo na vida tem sua etapa. Tudo na vida vai deixar de existir. Essas pessoas querem se agarrar a isso, achando que isso é prioridade. Isso não é prioridade. Porque já passou seu tempo. E a gente tem que respeitar o lado biológico do corpo humano. E muitos não querem respeitar isso. O que eu digo para eles é, olha, eu acho que o senhor deve procurar um endócrino, porque isso não é comigo, não. E outra coisa, a cirurgia é para sua próstata, não tem nada a ver com seu estado de ereção aqui, não. De jeito nenhum. Então não existe cirurgia para isso. Mas não tem nenhum jeitinho, veja que situação. Então são situações lamentáveis. São espíritos que um dia vão desencarnar, como eu vejo muitos, na enfermaria, ainda com essas tendências. E a gente pergunta, olha, você não tem mais corpo, não. Seu genésico, ele está totalmente neutralizado. É sua mente que está pensando em sexo. Não é seu genésico que está atuando para ter sexo. E muitos se aborrecem, não gostam. Mas como é que a gente vai transferir esses seres para uma colônia onde eles estão ligados a desviciações sexuais? Não tem. Porque em colônia todo mundo sabe, todo mundo se respeita, que não vai existir esse lado de ligações sexuais com ninguém. E o que acontece muitas vezes na Terra, o marido lá que não evoluiu, a esposa que evoluiu, aí ele diz assim, quando eu morrer eu vou me encontrar com a minha esposa. Mas é com segundas intenções. É com segundas intenções. Porque quando estava na Terra, ele via essa esposa como um instrumento sexual. Mas ele não respeitava ela.
e quando chega aqui tem uma surpresa. Ela está numa esfera mais elevada e ele numa esfera inferior. Não vão se encontrar nunca aqui. Obrigada, doutora. Esclarecido. Eu posso fazer a segunda? Pode? Por favor. Pronto. A minha segunda pergunta é como é que fica a condição, né, desses espíritos que fazem a opção pelo celibato com aqueles filhos que viriam através deles? Como é que fica? Não, dentro do projeto reencarnatório, quando há o celibato, não há espírito para reencarnar não, viu? Não tem não. Então tudo isso já é programado no mundo espiritual e aquele espírito ele vai reencarnar sabendo ele que a missão dele agora é cuidar dos filhos que Deus vai colocar no caminho deles. É diferente, né? Mas, por exemplo, todo padre que optou pelo celibato, ele já vem com essa programação ou ele pode ter decidido depois para simular alguma coisa? Às vezes tem ali para a sociedade ele quer se mostrar uma pessoa que ele não é. Mas os que correram, os que optaram por isso, na programação reencarnatória não é para ele ser padre não, isso é opção, viu? Sim, foi ele que escolheu. Ele escolheu lá. Agora aquele que veio com celibato, esse é diferente, esse foi preparado para ser padre. Os que estão aqui foi opção para ser padre, é diferente, né? A opção é meio perigosa, viu? Era sobre esses que era a minha dúvida, era exatamente sobre esses que estão ali para dissimular alguma coisa, né? Como é que ficaria todo o projeto, né? Com relação a filhos, família, desses espíritos que viriam através dele. Aí né? Fica para a próxima encarnação, é isso? Fica para a próxima reencarnação. Agora, aqueles que optaram, né, para ser padre e na verdade é além. Não existe celibato, existe promiscuidade. A opção dele foi essa, mas ele não foi preparado lá para ser padre, não. Foi a opção adquirida. Entendi. Obrigada. Na sequência, nossa irmã Marisa. Suas duas perguntas, por favor. Boa noite, doutora. Doutora, quando no casamento um dos cônjuges adoece ou sofre um acidente, fica impossibilitado da relação sexual, como é que fica a condição do outro? Muitas vezes ele abandona o cônjuge, devolve para a família. Como é que fica toda essa questão, tanto da energia sexual que ainda tem naquele que está sadio, como é que fica espiritualmente se ele abandonar o cônjuge por questão de doença? Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Ninguém vive, pessoal, de forma nenhuma, uma vida sexual separando isso da responsabilidade individual de cada um. Se aquela pessoa sofreu um AVC, olhe, a sua missão é cuidar daquela pessoa. Então, a sua missão não é trair aquela pessoa. Você agora tem uma pessoa que depende de você para tudo. E tem alguns homens e mulheres que eles abandonam essa prova, que eu considero isso uma prova, porque foram às vezes mulheres boas, homens bons, que foram abandonados e jogados lá para a família, e aquela pessoa vai viver uma vida toda irregular. Então, dentro do projeto reencarnatório, a possibilidade disso existir era muito grande, ela sabia quando aceitou isso. E, de repente, o que é que acontece, né? Muitas mulheres que muitas vezes elas têm câncer de mama, elas são abandonadas pelos maridos, aquilo ali para a justiça divina é uma falha gravíssima. Sabe por quê? Porque ele não amava a alma dela, ele não amava o corpo dela. Então, esses homens, quando chegam aqui no mundo espiritual, eles vão ter que responder pelo abandono praticado por eles. Está entendendo? Porque a missão deles era encontrar essa mulher, reproduzir com ela e, na saúde e na doença, cuidar dela, não era abandonar ela. Então, se ele abandona ela doente, as consequências aqui são gravíssimas. Não se pode fazer isso.
Entendi, doutora. A minha segunda pergunta, a senhora já até meio que respondeu na pergunta de Ana Beatriz, que é sobre os jovens. Os jovens devem viver o celibato até o casamento. Qual o conselho que a senhora dá aos jovens em relação ao namoro até chegar a um casamento? Nos dias atuais de hoje, eu vou dizer uma coisa a você. Ficar sozinha é ser uma heroína. Porque ficar acompanhada é ser uma perturbada. É o que eu vejo no dia atual de hoje. Porque as uniões é para discutir. Tá entendendo? E a pessoa que tem sua virgindade tem que ser respeitada. Ninguém pode estar fazendo bullying, não. Isso é uma escolha da pessoa. Isso é uma escolha porque uma educadora está se metendo nessa escolha. Porque uma ginecologista está se metendo nessa escolha. É uma individualidade, é uma coisa íntima, é uma coisa particular. E muitas vezes eu chego aqui com jovens que alguns ginecologistas ficam interrogando: você ainda é virgem, minha filha? E por acaso, tu tem nada a ver com isso? Eu dizia logo isso. A virgindade não é minha. Então, isso não é pergunta para se fazer um adolescente, tá entendendo? Cada um vai viver a sua vida. Mas a partir do momento que aquela adolescente está ali, é uma pessoa equilibrada, ela se sente machucada como mulher. Tá entendendo? Aquela pessoa está violando a intimidade dela. E eu considero isso um absurdo quando acontece com adolescente. Então, se aquela adolescente deseja casar virgem, respeite, pelo amor de Deus, deixe, não é ela que quer. Porque essa daí é bastante inteligente, sabe por quê? Ela não quer qualquer um. Ela vai escolher a pessoa certa para dizer assim: a essa pessoa eu entrego o meu amor. Enquanto as outras, né, utilizando a linguagem de vocês, estão fazendo fila, estão ficando sozinhas e depressivas. Porque nunca foi amada, foi desejada. É diferente, né? Obrigada, doutora. A nossa irmã Maria José, suas perguntas. Boa noite, minha gente. Boa noite, doutora. Doutora, qual a responsabilidade de um casal perante a justiça divina que, por opção, decidem ter só um filho? Só tem um filho? Foi o que tu marcou do outro lado. Era para ter um mesmo. Não tinha dois, não. Então, essas programações, pessoal, é feita no mundo espiritual. Então, às vezes, a programação é ter um casal atualmente, né, dentro da programação. Às vezes, é ter só um filho mesmo. Então, era aquele que estava reservado para você. Foi aquele que Deus confiou. Não existiu o segundo, não. Mas tem gente... Aí faz ligadura de trompas. E será que não era para vir outro? Se deixar, né? Vai cuidado. Tu fizer ligar, tu quer outro, de logo? Não, Deus me livre, agora só na próxima cadastro. Eu queria, porque uma de 56 aqui engravidou, inseminação artificial, ainda dá em tempo, inseminação artificial, né? Ainda dá em tempo ainda, tem tempo ainda. Então, é que 75. Eu fiz 75 agora, doutora, não tem jeito não, só na próxima. Mas eu também fiz ligadura. Eu tive 3, né, e fiz ligadura. Não sei se eu fiquei devendo alguma coisa. Não, ficou a conta em 3. Então, veja, a questão aí, a gente vai ver o seguinte. Se for uma questão de estética, é complicado, né? Se for uma questão de doença, a pessoa hipertensa, a primeira gestação, pré-eclâmpsia, a justiça divina vai ver por esse lado o risco que essa mulher corre. Mas se for aquelas mulheres, né, que dizem: olha, eu só quero ter um menino mesmo, porque eu quero manter meu corpinho e só isso. Então, isso é meio complicado, viu? Porque pode ser que tenha mais de um filho para vir. E ela, por questões de estética, entendeu? Embezelamento do próprio corpo, ela responde por isso. Porque esses espíritos vão ter que vir. Se não for por ela, aquele que nasceu lá, masculino ou feminino, vai ter uns 3 que vai dizer: olha, agora tu é minha avó. Agora tu vai cuidar de mim como neto. Mas não escapa, não.
Nada, de jeito nenhum. Tá bom, doutora. A próxima é... Ô, doutora, a gente aprendeu aí no centro, nas coisas, assim, ele dava uma explicação que a pessoa... Eu queria saber, assim, por que as pessoas nascem gays? Será que foi em débito de vidas passadas, né? Porque eu já ouvi alguma coisa a esse respeito, que são débitos, né? Não, porque veja só, a promiscuidade leva ao distúrbio do plexo genésico. Então, a promiscuidade da mulher, a promiscuidade do homem, ele vai trazer sérias consequências e tendência para a homossexualidade na próxima existência. Uma pessoa que não foi promíscua, foi uma pessoa equilibrada, essa possibilidade é zero. Mas quem viveu no sexo em grupo, na zoofilia, olhe, pode ter certeza que vai se complicar. Aquelas que viveram fazendo programas, pode ter certeza que esse plexo ele vai perder a identidade. Perdendo a identidade, esse espírito que nasceu feminino vai ter traços masculinos, viu? Que nasceu masculino vai ter traços femininos. Tudo se resume na promiscuidade que viveram em vidas passadas. Tá, muito obrigada. A senhora Maria de Lourdes. Boa noite, doutora. Boa noite. Doutora Cristina, quando um casal passa 10 anos casados e tem 3 filhos, um deles desencarna ainda muito jovem, deixando as crianças pequenas. Esse compromisso com esses filhos era só de um dos casal mesmo? Mas quem disse que muitas vezes... quem disse que ele não vai cuidar desses filhos? Há espírito que pede a Deus como desencarnado para auxiliar e para acompanhar, desde que ele dê condições para isso, ele tem evolução para isso, ele vai acompanhar esses filhos até a fase adulta. Porque o choque da separação de uma mãe com relação ao filho é muito grande. Não é fácil, né? Aquela mãe não vai estar ali, vamos dizer, todos os dias, mas uma vez por mês, a justiça divina pode liberar ela para acompanhar e depois retornar para os trabalhos espirituais, viu? E quando um casal, as minhas perguntas são relacionadas, quando um casal, eles passam 9 anos tentando ter filhos e não conseguem, e aí quando eles resolvem adotar uma criança, essa pessoa engravida, como é que é a previsão espírita? Esse espírito realmente estava destinado? Por que tanto atraso, se não tinha nenhum problema? Atraso, e Deus agora atrasa relógio, né, Lourdes? 9 anos para engravidar. O problema é que vocês são muito ansiosos, tá entendendo? Vocês querem as coisas no tempo de vocês, mas o tempo não é de Deus, não é Ele que sabe. Aí vocês foram lá e sabem o seguinte: Deus está demorando demais, vou arrumar um ali. Arruma para tu ver. Porque aquele que você está arrumando, ele não é seu filho. Você é uma mãe adotiva. Aquele ali tem um trauma da mãe biológica. Aí o que é que acontece? Você arrumou um e Deus disse: ih, rapaz, o negócio ali foi meio feio. Ele arrumou um. Mas só que o outro estava programado para aquele dia e para aquela data. Entendeu? Então nada foge às leis de Deus. Vamos entender isso. Então teve um casal aqui, interessante, né? Um casal bastante jovens, que no caso dele, ele estava com um problema, se eu não me engano, foi varicocele. Então, ela não era culpada, né? Ele que não conseguia engravidar ela. E a gente fez a cirurgia de descontaminação do plexo genésico e ela me perguntou: e agora, doutora? Agora? Na minha mão não está não, está na mão de Deus. Certo? Você vai fazer os exames com ele, está tudo normal, você me apresentou aqui. E quando foi domingo, eu tive uma surpresa, né? Ela sorrindo, disse: olha, tem surpresa boa aí. Eu disse: foi que houve? Diz logo a novidade. Eu tô grávida. Pronto, o mundo todo soube agora. Então, tu tá grávida? Tô grávida, doutora. Graças a Deus. Muda a ficha dela. Agora tu é gestante. Então, veja, tudo é no seu tempo.
essa pergunta foi fundamentada em um caso real, né? Que depois que adotou, depois de 9 anos, vieram 3 filhos biológicos. Porque depois de 9 anos sem adoção, vem os 3. Tá, obrigada, viu? Continuidade, a senhora Edilane. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite. A primeira pergunta, ela mais ou menos parecida com a de Giovanildo e de Michele. Por que a abstinência sexual, através do celibato, pode trazer... a abstinência sexual, através do celibato, pode trazer transtornos psicológicos para a pessoa que tem as energias sexuais muito ativas e se culpa por sentir os desejos sexuais? Primeiro, porque essa pessoa não tem evolução. Às vezes o processo obsessivo acelera os hormônios e essas pessoas se perdem, porque se o espírito na área de hipnose atuar na hipófise, ele acaba com qualquer um. Principalmente esse ali que tem essas energias compulsivas. Então, por isso que a gente diz, seria melhor esses padres se casarem, ter o desgaste dos plexos, entendeu? E não ter que fazer tanta loucura aí fora. Seria melhor esse caminho. Porque a gente, quando vai avaliar os processos obsessivos e os hormônios hiperativos, a gente vai observar que esses espíritos eles vão atuar nos hormônios, esses hormônios vão atuar no plexo, e esse plexo ele vai ficar superativo pelo processo obsessivo. Sendo assim, o que acontece? Esses pais seriam menos obsediados casando do que eles falando que estou no celibato, mas as tentações obsessivas estão sobre ele. E a qualquer momento pode praticar uma loucura. Por quê? O hormônio está sobrando. Projeção de imagem também. Então, eles não vão resistir a essas tentações. Eles vão cair. Entendi, doutora. E minha segunda pergunta é em relação aos monges, doutora. Para os monges, o celibato é um voto que fazem para se dedicar exclusivamente ao estudo, meditação e prática do Dharma, né? Sobre os ensinamentos do Buda, através de buscar essa iluminação. No entanto, o celibato não é uma regra universal para todas as escolas budistas e existem variações nas práticas. A senhora pode comentar em relação à condição dos monges budistas em relação a esse celibato? Não, vou dizer uma coisa, eu vou pegar a Edilane e botar dentro de uma caixa, ela não vai ter tentação nenhuma, não vai viver experiência nenhuma e vai para uma colônia, seria injusto. Enquanto outros estão vivendo ali, no tormento das tentações, resistindo a tudo, né? Jesus disse o quê? Resista às tentações. Ele não disse entre dentro de uma caixa e se tranque. Eu não posso concordar com alguns conceitos de monges. Olha, é muito fácil você estar dentro de um templo, rezando, meditando, o dia todinho, tá entendendo? A sociedade pegando fogo e você lá, isento de tudo. Só existe evolução se existir experiência. Se não existir experiência, não existe evolução. Porque esses monges, na próxima reencarnação, se eles reencarnar em grandes cidades, eles vão se perder. Porque eles não têm experiência de conviver em sociedade. Eles têm experiência em viver no isolamento. Então, veja, as forças de atração masculina e feminina foi criada por Deus para a lei de reprodução para 2 seres se unirem, se casarem, se reproduzir e trazer filhos. Não foi para ficar lá, não foi nada disso. Entendeu? Não foi nada disso. Não foi para estar lá olhando para o essêncio, o tempo passando, toma essência para cima. Não foi nada disso. Quando a gente vai evoluir, a gente vai passar pelas experiências. E as experiências que faz o espírito evoluir para um mundo melhor, né? Eu não vi nenhum monge sair daqui para uma colônia superior, né? De jeito nenhum, eu não vi. Ok, doutora. A senhora Olivaneide. Boa noite, doutora Cristina. Se o espírito na encarnação já sublimou a necessidade do plexo genésico
Em uma próxima encarnação, esse plexo pode ser ativado de acordo com suas provas terrenas ou não existe mais essa necessidade? Ô, criatura, tu quer que eu vá e volte? Como é que é isso aí? Tu quer que eu evolua, depois ativa meu plexo? Aí não é? Depois que superou sublimou, já não precisa mais vir para essa prova, né? Aí eu sublimei e tu vai me ter na tentação agora. O que será de mim? Eva caiu por não, né? Ou, como é que pode, né? Então, como é que pode isso? Aí, olha, se tu fosse preparar minha reencarnação, eu não queria não, viu, criatura? Não, doutora, eu acho que é porque eu não tenho entendido. Eu acho que eu pensei que na encarnação a pessoa ficaria dessa forma e outra, para suprir uma outra necessidade, poderia voltar. Equilibrado, mas com o uso do plexo, entendeu? Então eu não tinha entendido. Aí tu ia dizer assim, doutora Cristina, vem cá, a senhora foi muito quietinha. Aí eu vou ativar seu plexo para ver agora se a senhora é quietinha mesmo. Eu não queria essa história porque uma vez evoluindo genésico, esse genésico sempre será evoluído. É aí que você passa de um mundo para o outro e existem mundos que não existem relações sexuais corporais, é diferente, né? É aí que você vai sair de um estágio para o outro, né? Então, se fosse assim, seria uma grande complicação. Porque a gente ia sublimar o plexo, né? Aí ele ia chegar e dizer, eu quero ser sublimado nada, vem cá, vou mudar aqui. Aí eu dizia, epa, peraí, não é assim não. Isso foi uma conquista minha. E uma conquista minha não se muda. Aí tu vai jogar eu na tentação. Então, o que acontece? Vem a evolução. E esse plexo vai sublimando, e você não sente mais desejo sexual. Você sente desejo em amar para cuidar, mas não sente desejo para reproduzir. Entendi, doutora. Obrigada. Entendi, sim. Entendi, obrigada. Doutora, a nossa irmã Maria Clara não pôde participar hoje. Ela enviou 2 perguntas. Eu vou pedir a nossa irmã Elcimara fazer as perguntas. Pode ser? Pode. Boa noite de novo, doutora. Ela teve que resolver as coisas do curso dela. A pergunta que ela mandou, a primeira, a senhora já respondeu. Ela colocou assim, como fica a condição da mulher que faz laqueadura e a do homem que faz vasectomia? E que já tem um filho e resolve por opção não ter mais. Como que ficaria? O homem que quer fazer laqueadura, é melhor ele fazer mesmo, o prejuízo é menos. Tá entendendo? É melhor ele fazer mesmo. Para que ele botar filho no mundo para não cuidar? Seria obrigatório do governo. Olha, não dá para ser governo não, viu? Porque esses homens metidos a galã aí, viu? De cabelo lá, todo penteadinho, mas que não tem responsabilidade. Olha, fulano me engravidou e não quer assumir. Vasectomia nele. Pronto. Acabou tua reprodução ali. Não, mas eu não quero mais não. Então você adote. Mas você não vai fazer mais o que você quer. Por que fazer isso? Porque existe a liberdade de reproduzir as crianças e abandonar as crianças. Aí vem a questão de dizer assim, não, tem que adotar o aborto. Não, tem que chegar lá e falar assim, olha, vai fazer vasectomia, porque outro por você não nasce mais não. Porque você não quer assumir ninguém. Então, eu seria dessa forma, dessa maneira. A lei seria assim, né? Homens que agridem mulher e têm filho, vasectomia. Para que ter mais menino? Entendeu? Então, se você tem um menino, está dando na mãe, a mãe está vendo aquilo, acabou ali. Você só reproduziu aquilo. Então, se cria leis que eu não entendo, né? A lei tem que ser aquela que pune o reprodutor irresponsável, não a criança que vai nascer. A criança tem nada a ver com isso. Mas o reprodutor irresponsável, ele só teria no meu governo um filho só, que era bastante, viu? Verdade, doutora. Verdade. A segunda pergunta dela, ela fala assim,
E muitos casais, principalmente dentro de uma corrente católica, tem até algumas séries sobre essas famílias, que pregam não usar nenhum método contraceptivo e ter filhos um atrás do outro. Aí ela pergunta se essas pessoas elas são mais evoluídas. A Igreja Católica está dando muito de graça aí. Por incrível que pareça, tem bastante com essa história aí. Porque a igreja está dando leite de graça. Se ela estiver dando leite de graça, enxoval de graça, tá entendendo? Fralda de graça, então você pode fazer isso, né? Mas só que a igreja muitas vezes entrega isso para formar números de adeptos, né? Então, se dentro daquela religião ali eles dizem que não pode tomar anticoncepcional, porque o controle da reprodução é necessário, o abuso não, mas o controle é necessário. Se aquela mulher é uma hipertensa, se aquela mulher tem vários problemas, então, se ela não tomar anticoncepcional e engravidar de novo, ela pode perder a existência dela. Então, as religiões têm que se modernizar para os dias atuais de hoje. Como é que uma mulher pode ter 5 filhos onde ganha um salário mínimo? Não tem condições. Está entendendo? Então você tem que dar condição àquele espírito que veio para você. É melhor você ter um e ser bem cuidado do que você ter 10 e todos esses 10 não têm uma direção futura. Não tem condição nos dias atuais de hoje. Mas as religiões pregam isso é mais em busca de seguidores, viu? A preocupação é essa. Quanto mais você tiver filho, mais filho católico vai ser, né? Verdade, porque mais, você vê mais essas coisas nas redes sociais, casais que têm condição e que causam esse estranhamento de hoje. Você vê um casal jovem já com 6, 7, 8 meninos. Aí realmente é estranho, né? Que a Natália está cada vez nascendo menos, né? De acordo com o último censo que saiu. Eu vou dizer uma coisa, eles pensam assim também que tem assistência do governo, né? Quanto mais filho, mais dinheiro, né? Também tem isso. Tem isso também, né? É muito complexo. Doutora, a gente tem as nossas 2 últimas perguntas, que é com a senhora Dilma. Bora. Boa noite. Doutora, tem uma questão que já foi feita, sobre a questão da abstinência sexual dos adolescentes, né, suas orientações. O que a gente pode estar contribuindo para orientar nossos filhos quanto a controlar suas emoções, né, controlar seus hormônios, principalmente quando eles vão assumir esses namoros. O que a gente pode estar contribuindo com essas crianças, até mesmo na adolescência, desses jovens que vão ser espíritas? Olha, a condução nossa, principalmente na juventude, graças a Deus, na juventude dos hospitais, eu converso muito sobre isso e a conscientização deles é muito grande. Eu digo uma coisa, trabalho as mães não têm, porque esse trabalho de educação sexual os hospitais dão para eles também. As evangelizadoras são pessoas que têm uma prática muito grande, são pessoas que têm uma maturidade muito grande e a gente orienta. No interior do estado também eu dou palestra sobre isso, né? E eu digo logo para elas, olha, não pense com 14 anos em ter filho, pense em se formar. Não vá cair nessa besteira não, viu? Eu estou logo lhe dizendo, por quê? Se você tiver filho com 14, 15 anos, você vai fazer o quê? Vai deixar de estudar para cuidar de menino. Então isso eu passo em forma de orientação sexual. E as mães deveriam fazer a mesma coisa. Preservar nas filhas uma das coisas que ela tem, que é inteligência. Tá entendendo? Então, essa coisinha de chegar em sala de aula e colocar assim, Francisca, eu te amo. Eu digo, não existe isso não. Acaba com isso, porque isso é um psicopata que botou lá, eu te amo, mas quem te ama é pai e mãe. Tá entendendo? Adolescente não se ama, de jeito nenhum. É hormônio lá a 1000. Tá entendendo? E lá os encantadores de abestalhada. Eles são encantadores de bestalhada. Por quê? Sabe o que vai acontecer? Ela fica lá, me ama, tá vendo? E fica fazendo um pouco outra amiga. Tá vendo, amiga? Eu sou amada. Eu digo, não cai nessa. Então, o que é que você tem que fazer? Estudar. Você tem que estudar. Porque a partir daí,
que você vai ter sua independência financeira. Não vale essa história de escola, dizer fulano está me amando, escrever meu nome lá na frente da escola. Ele é mais doente do que você pensa. Não entre nessa, não. Se você um dia for namorar com alguém, você vai saber da seguinte forma se aquela pessoa ali quer ou não. Vamos conhecer minha mãe? Ele diz logo, Deus me livre, eu não estou namorando para casar, então corra desses. Esses vão fazer você infeliz. Entendeu, pessoal? Muita paz para todos. O Ivanei, muita paz para tu. Na próxima existência, tu vai trabalhar lá no escritório reencarnatório, viu? Não, doutora. Tinha outra pergunta, doutora, mas aí é só depois, né? Pode fazer. Era sobre a questão do estresse que você comentou lá na apresentação. Eu queria saber como é que o estresse pode acarretar o plexo genésico. Se repercute realmente na diminuição do desejo sexual ou que outras consequências podem ocorrer? Mas sim, porque sabe por quê? O instrumento do plexo genésico não pode haver nenhuma interferência de preocupações, de frustrações, de decepções, de trauma, nada disso. A cabeça tem que estar livre para que tudo funcione. E se de repente qualquer ação sobre o pensamento de uma pessoa, pode ter certeza que a motivação sexual vai embora. Pronto. Pronto, doutora. Está com a senhora a pressa. Senhor Jesus, Mestre amado, só temos, Senhor, a te agradecer por tudo que nós recebemos e que Maria Santíssima, com seus anjos de amor, visite todos os nossos irmãos e irmãs que estão em seus lares. Em teu nome, Senhor, damos por encerrado o nosso estudo. Boa noite para todos. Fiquem com Deus.